Ok, eu sempre quis falar isso num vídeo e eu acho que eu tenho idade o suficiente para falar essa frase. Então, esse é o meu momento, me respeitem. Vamos lá. Hum. Quando tudo na internet era mato, o Google não existia. Ufa! Ai, que alívio. Vamos continuar. Era uma internet bem mais simples e complexa de se encontrar outros sites ou alguma informação relevante. Era preciso ser paciente, inteligente e até mesmo ter uma boa dose de sorte para encontrar algo na web do passado. Para chegar ao Google e à internet que conhecemos hoje, um longo caminho foi construído e pavimentado pela criação da World Wide Web como conhecemos. A tal rede mundial de computadores até existia antes disso, mas em um formato que sequer era acessado pelo grande público. Vale então a pena dedicar algum tempo para contar para vocês de forma bem resumida como era a internet antes do Google dominar tudo. E é até irônico falar sobre isso em um momento em que o império da gigante de Mountain View pode cair por conta da força da mão da justiça nos Estados Unidos. Porque, afinal de contas, a justiça por lá definiu que o Google é um monopólio e todo mundo que está na internet hoje já sabia disso há muito tempo. Fico impressionado com a falta de timing dos legisladores norte-americanos. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nesses diversos temas de tecnologia. E se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com amigos e parentes que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas curiosas que querem saber como era a internet antes do Google existir e atormentar as nossas vidas. Então tá bom, do começo. Eu sei que essa parte da história já foi contada por diversas vezes. Eu mesmo escrevi vários artigos no TargetHD.net sobre o tema, então eu vou poupar o meu tempo e o seu resenhando de forma muito resumida como tudo começou. Em 1990, Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web, ou a WWW. Vou facilitar colocando a sigla porque poupa tempo pra gente. Ele criou a WWW com o objetivo de conectar informações científicas entre universidades e instituições relacionadas, no caso, instituições educacionais. Esse foi o marco inicial da internet moderna e ponto definitivo de transformação na forma em como acessamos os dados online. E também foi a forma em como o Facebook, o Orkut e principalmente o X-Hamster nasceram. Nos primeiros dias de internet, a busca por informações era feita através de listas manuais e diretórios temáticos como a Wide Web Virtual Library, que existe até hoje. Essa WWL foi criada pelo próprio Berners-Lee em 1991 e ela organizava links em categorias rudimentares. Antes mesmo da web, algumas ferramentas apareceram para facilitar a localização de sites e identificação de arquivos, como o ART de 1990, que indexava arquivos em servidores FTP, e o Verônica de 1991, que buscava documentos em servidores Gopher. Essas soluções focavam em utilidades técnicas, refletindo uma internet ainda embrionária e voltada para comunidades científicas. Não era algo tão acessível para o grande público. Na verdade, nada acessível para a grande comunidade de usuários. Eu mesmo nunca utilizei o ART, nunca utilizei o Verônica e servidores Gopher era algo que o Brasil sequer chegou a utilizar. O crescimento da internet foi algo inevitável e dessa forma os primeiros motores de busca apareceram. E só então os usuários comuns começaram a ter o contato com a rede mundial de computadores da forma como conhecemos hoje. E ainda assim, não estamos falando do Google. Estamos falando de vários serviços de busca que apareceram antes e que, do seu jeito, em maior ou menor grau, revolucionaram a internet tal e como conhecemos. E somos gratos a cada um deles. Fundado por Jerry Yang e David Filo em 1994, o Yahoo utilizava um diretório hierárquico para categorizar informações.
sendo um dos primeiros grandes portais de navegação na internet. Foi essa estrutura que permitiu ao usuário médio encontrar informações online de forma mais acessível, e um dos segredos da enorme popularidade do site. A curadoria manual dos sites pelos editores do Yahoo garantiu a qualidade nas buscas, mas esse modelo, esse formato de trabalho se tornou simplesmente insustentável com o aumento exponencial da web. Aqui já se identificou a necessidade de automatizar os processos, e é correto dizer que naquele momento se pensou em um algoritmo como solução. O Yahoo está na memória afetiva de toda a primeira geração de internautas, porque não só era um serviço muito útil, muito funcional, ele era líder de acessos no Brasil na década de 90, como ele também entregava propagandas fantásticas, tanto na novela das 8 na Rede Globo, quanto no intervalo do Super Bowl. Algumas das campanhas de publicidade do Yahoo eram tão descoladas que elas viravam peças de cultura pop. E aí a gente sabia que a internet era mais divertida e interessante do que poderia ser enquanto estava em ambiente acadêmico. Bom, pena que o Yahoo foi devorado pelo Google, assim como todas as outras que virão nessa lista nos próximos minutos. Desenvolvido na Universidade Carnegie Mellon em 1994, o Lycos foi pioneiro na aplicação de algoritmos avançados para identificar grandes volumes de documentos. Aqui já temos a primeira resposta à teórica deficiência do Yahoo, pois utilizou uma ferramenta que, no futuro, seria poderosa para a organização e exibição dos dados online nos buscadores. O Lycos também adotou um modelo multifuncional com portais de entretenimento e informação, atraindo um público global, especialmente na Europa e na Ásia. Esse modelo de negócio foi repetido em todo o mundo. No Brasil, portais como o ZAS, hoje conhecido como Terra, e o Universo Online, hoje conhecido como UOL, surgiram apostando no mesmo formato. O Lycos não foi tão popular no Brasil como o Yahoo. Na verdade, eu particularmente nunca cheguei a utilizar ele na década de 90, mas eu sei que ele era bem popular nos Estados Unidos. Para não dizer que eu nunca utilizei, lá no começo da internet, quando a gente tinha geosites, Yahoo e o próprio Lycos, a gente até trombava com ele de vez em quando. Mas a gente tinha um certo receio de acessar sites internacionais porque, na nossa ignorância, a gente acreditava que estaria pagando uma ligação internacional ou acesso à internacional por causa daquela visitação. Bom, mal a gente sabia que, na verdade, nos primeiros acessos, isso lá para 94, 95, a gente pagava era ligações internacionais mesmo. A minha mãe chegou a ver ligação telefônica de Barbados e de Porto Rico na conta telefônica e quis me matar por isso. Mas eu conto essa história melhor lá no @oeduardomoreira porque vai ser bem mais divertido. O Excite foi outro que também tentou se antecipar à tendência dos algoritmos. Ele foi criado em 1995 e apresentou à internet um sistema de recomendações com base nas preferências dos usuários que era determinado por um sistema algoritmo. Não era um sistema automatizado como temos hoje, mas era a base de um sistema, pois tinha um critério estabelecido pela usabilidade orgânica. Era sim um sistema inovador para sua época, mas não resistiu à competição acirrada com o Google, que viria depois, e com outros motores de busca que eram emergentes no seu tempo. É uma pena que o Excite afundou, mas ele afundou mais ou menos da mesma forma que o Lycos. Era um site simples, composto apenas por links, tinha as recomendações de navegadores que você poderia usar com ele, tinha alguns serviços atrelados, tal e como outras plataformas, mas ele não chamava tanto atenção. Ele não era tão excite como seu nome tentou vender para todo mundo, mas era um serviço útil do mesmo jeito. O Alta Vista foi lançado em 1995 e foi o pioneiro ao indexar o conteúdo completo das páginas web, e não apenas os títulos e as descrições dos sites. Dessa forma, os usuários poderiam fazer pesquisas com resultados mais precisos e relevantes com um maior volume de informações.
O AltaVista também é o responsável por introduzir pesquisas booleanas e a possibilidade de buscar frases exatas, estabelecendo um novo padrão para os mecanismos de busca na época. Todas as outras ferramentas que apareceram depois se beneficiaram das inovações do AltaVista, que mesmo sendo hoje um esquecido entre os serviços de busca na web, é uma das soluções mais influentes nos contextos históricos. E se você olhar para a cara do AltaVista, que ele entregava na sua interface de usuário, ele realmente é bem mais chamativo do que os outros e bem mais parecido com o que temos hoje, principalmente em portais de notícias e portais de internet. Mas aí veio o Google e o Google dominou tudo. Essa é outra história que muitas pessoas conhecem porque já foi contada por diversas vezes, então dá pra gente resumir um pouco. Lançado em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, o Google revolucionou a busca na internet com o seu famigerado algoritmo PageRank. Sério, isso foi o pesadelo de muitos sites por aí. O PageRank hoje caiu, mas a gente ainda tem a influência dele até hoje em vários sites e blogs na internet. O PageRank ficou tão popular porque ele priorizava a relevância e qualidade através dos links cruzados, ou seja, era importante você colocar links de outros sites relevantes para que esses sites relevantes também colocassem os seus links, assim os dois cresciam juntos e conseguiam a visibilidade dentro do motor de busca e do algoritmo do Google. Foi através do PageRank que o Google conseguiu centralizar a navegação na web, consolidando um modelo que permanece até hoje. Mais ou menos, o PageRank caiu, eles já usam outros critérios. Foi uma revolução que ditou as regras nas buscas da internet. O design minimalista do Google contrastava com as interfaces complexas e extremamente poluídas nos aspectos visuais dos seus concorrentes, atraindo os usuários pela facilidade de uso e simplicidade da proposta. O Google não apenas facilitou o acesso à informação online, mas também alterou a forma em como interagimos com a web. A dependência de algoritmos modernos reduziu a exploração ativa que caracterizava as buscas iniciais. Com o tempo, o Google se tornou sinônimo de busca online, monopolizando o setor e expandindo seus serviços para além da pesquisa. Google Maps, Gmail, YouTube, enfim, você pode escolher entre tantos serviços que o Google tem hoje que não correspondem ao serviço de busca. Muitas pessoas afirmam que essa dominância resultou em uma relação menos interativa com os conteúdos online, principalmente por conta da manipulação dos resultados exibidos nas buscas. Algo que resultou no recente processo antitrust que o Google enfrenta neste momento nos Estados Unidos, por ser considerado um monopólio nos serviços de buscas e publicidade online. Porém, independente do que você pensa, se o Google é monopólio ou não, é inegável que essa plataforma mudou de forma definitiva a forma em como enxergamos a internet, marcando um ponto de inflexão nessa rede que hoje não vivemos sem acessá-la todos os dias. E é difícil imaginar a internet sem o Google. É difícil imaginar esse império caindo. Nunca esteve tão próximo, mas a ideia de ver o Google desaparecer é algo simplesmente inimaginável e difícil de acreditar, mesmo com o cenário apresentado. De qualquer forma, você agora sabe como era a internet quando tudo era mato, quando o Google não existia e quando muitos de nós vivíamos mais em paz, sem sofrer de AdSense ou da dominação do PageRank.